Nesse vídeo, nós mostraremos como fazer uma implementação mínima de rotas em PHP. Vamos também explicar o que são essas rotas, mas é uma das estruturas fundamentais de praticamente qualquer framework de PHP. E nós iremos implementar no PHP puro o início desse processo, quer dizer, exatamente a ideia por trás de rotas. E isso é apenas o primeiro vídeo de um curso onde, usando essas rotas, nós iremos também construir uma estrutura em MVC, Model View Controller, no qual, no model, nós criaremos uma classe. Nessa classe nós vamos acessar duas tabelas do banco de dados, uma tabela de clientes, uma tabela de produtos. Vamos criar um controller que acessa essas classes do model e que acessa dois templates diferentes. Então, duas views, uma view para a parte, uma página na view para a parte de clientes, uma página na view para a parte de produtos. Ou seja, estaremos construindo o básico, o início de uma aplicação CRUD, toda do zero, toda em PHP, servindo fundamentalmente para mostrar como são implementadas rotas, como é implementado um model, como podemos construir um model usando classes, como podemos acessar diferentes páginas que podem estar definidas em diferentes templates a partir do controller e usando as rotas. Mas esse vídeo em si, nós vamos trabalhar exclusivamente com as rotas. Por isso que estamos deixando também como um vídeo público. É um vídeo que mostra um aspecto importante do PHP, que às vezes as pessoas podem ter algumas dúvidas. E o que são essas rotas? Antigamente elas tinham um nome, ou pelo menos é algo semelhante ao que se chamava de URLs amigáveis. Porque as primeiras aplicações web, elas simplesmente acessavam, por exemplo, aqui eu estou na minha máquina rodando um servidor web, a gente já vai passar por isso, mas primeiro eu quero falar sobre rotas, e eu podia ter, por exemplo, coisas do tipo aplicação.php, interrogação, por exemplo, a página é igual a clientes, comercial, a ação é igual a inserir, e por uma série de razões, se começou a entender que seria mais interessante que nós pudéssemos acessar isso de uma forma diferente. Inclusive, para facilitar, eventualmente, o search engine, o Google da vida, localizar aquelas partes. Ou se eu estou criando uma aplicação, eu digo para a pessoa, olha, vamos criar aqui, esta é o meu site barra lista de alunos, ou esse meu site barra produtos principais. Eu quero uma URL amigável. E isso foi evoluindo para a ideia de criar rotas, quer dizer, e se eu pudesse, simplesmente, quando eu digitar clientes, ele acessar o meu sistema e o meu sistema, por exemplo, em PHP ou em Java, Python, qualquer linguagem, o meu sistema sabe que eu preciso mostrar para ele uma página de clientes. E se eu acessar produtos, eu preciso mostrar uma página de produtos. O problema é que, em sua origem, como funciona um servidor web? Ele acessa localhost barra, e aqui vem ou um arquivo ou uma pasta. Por exemplo, acessando apenas o localhost, eu vejo os arquivos que estão aqui. Isso porque eu removi o index.php da minha instalação padrão do Champ. Então, vamos agora voltar um pouco e dizer o que vocês precisam para implantar as rotas no PHP, o que vocês precisam ter pronto e o que nós vamos ensinar nesse vídeo. Vocês precisam ter instalado um servidor web na sua máquina local. Ou seja, por exemplo, no exemplo aqui, o Champ. Simplesmente, se pesquisarmos na internet Champ, vocês vão ver várias opções aqui, uma página aqui de cara com o download do Champ, e vão ver que ele pode facilmente ser instalado no Windows. Quando instalarem o Champ, vocês vão ter uma interface como essa, o painel de controle do Champ, que pode startar o Apache e também dar o início num servidor de banco de dados. Em geral, quando eu não removo a página localhost, ele, na verdade, ela direciona diretamente para essa localhost barra dashboard. E isso aqui não é exatamente uma rota. Esse aqui é a pasta dashboard. Então, no meu servidor local, eu tenho uma pasta dashboard. E ele mostra o que está nessa pasta dashboard. Eu criei aqui, por exemplo, funções. Como não tem um index.php, quando eu digito localhost/funções, ele mostra a pasta funções. Isso,
fundamentalmente, é o que nós precisamos estar, então, funcionando. E você, ao final da instalação de um XAMPP, você vê essa página. Você abre, digita localhost, ele leva para o localhost/dashboard, que é basicamente a informação de que você instalou com sucesso o XAMPP, etc. Pois bem, o que nós faremos aqui é implantar estas rotas. Como nós vamos fazer elas? Primeiro, nós vamos criar um index.php no localhost. Nós vamos escrever um arquivo index.php que vai ser o nosso programa PHP que vai ser rodado quando eu acesso o localhost. Então vamos lá, vamos criar este programa agora. Aqui eu estou usando o editor Sublime. Vocês podem usar um bloco de notas ou algo do tipo. É mais conveniente assistindo esse vídeo que vocês já tenham feito algum programa PHP, já tenham instalado um XAMPP, etc. Mas, em todo caso, pode instalar o XAMPP pesquisando ele, pode instalar o Sublime, simplesmente pesquisando Sublime na internet e baixando, e pode, inclusive, usar um bloco de notas. E aqui eu vou criar o meu index.php. Eu estou usando este código que delimita que aqui dentro eu tenho uma página PHP, e nessa página eu vou executar um comando PHP, que é apenas página inicial. Ou seja, quando eu acessar o index.php, ele vai exibir página inicial. Eu vou salvar esse como index.php. E agora, ao acessar, agora ele mostra index.php. Por que ele mostra a página inicial? Porque o localhost agora tem uma página index.php, ela é lida, trazida e exibida aqui. E agora nós vamos começar a construir as nossas rotas nesse index.php. Primeiro, eu vou tentar descobrir qual o endereço. Vamos dizer que eu botasse localhost/clientes, certo? Eu posso descobrir no meu index.php que, na verdade, ele digitou localhost/clientes. E aí, no meu index.php, eu exibo. Estou na página localhost/clientes e, no futuro, nós vamos fazer tudo o que for necessário exibir referente à página clientes, quando acessarmos localhost/clientes. Mas, primeiro, nós temos um problema. Quando, na definição padrão do servidor web, quando eu digito localhost/clientes, ele tenta encontrar a pasta clientes. Assim como, quando eu digito localhost/dashboard, ele tenta encontrar a página dashboard. Ele não executou o localhost/index.php. Então, eu preciso fazer algumas modificações no meu servidor web para, em primeiro lugar, fazer com que ele acesse sempre o index.php. Ou, pelo menos, acesse sempre o index.php quando aquela pasta, aqueles arquivos não existirem. Porque eu quero que, se ele acessar localhost/dashboard, ele não acesse o index.php e exiba a página inicial, porque existe uma página dashboard. Mas, quando ele acessar localhost/clientes, que não existe nenhum cliente, e em vez de dar objeto não encontrado, ele execute o index.php. Este é o nosso primeiro desafio que nós vamos ver aqui configurando o nosso servidor web. Para isso, no XAMPP, eu venho aqui em config, Apache HTTP. Ele abriu um bloco de notas e aqui eu tenho que resolver duas coisas. Aqui tem uma série de informações que são as configurações do servidor web. Estou baixando por ela, vocês vão ver várias coisas aqui. E existe um aqui que pode estar comentado, que é o quê? Para não procurar tudo, eu posso somente pesquisar. É um módulo desses. Eu escrevi REWR, já apareceu. Aqui, é este módulo aqui. Este sinal é que este comando do arquivo de configuração está comentado. Eu preciso descomentar ele. Eu preciso deixar que esse módulo, que é o módulo que permite reescrever a URL, nós vamos ver o que significa isso, esteja não comentado. Aí nós vamos ver mais uma coisa aqui. Aqui, observa, mas não é nesse aqui, observa. Aqui aparece allow override all.
Mas aqui está o nosso diretório champ htdocs. E aqui no champ htdocs está allow override none. Essa é a segunda coisa que nós precisamos mudar. Mudar esse para all. Então, se houver um allow override com none, nós queremos deixar ele como all. E se houver aquele que nós pesquisamos como REW, que é o rewrite, se ele estiver comentado, nós queremos deixar ele não comentado. Eu salvo para o meu servidor web, restarto meu servidor web. Essa é metade do nosso objetivo. Nós atualizamos a configuração mudando duas linhas do arquivo de configuração, que eu acessei diretamente aqui. HTTPD-conf. Se eu estiver não usando o champ, pode ser que não haja essa interface, pode ser que eu esteja usando diretamente o Apache e tal, mas em algum lugar vai existir o httpd.conf do Apache. E outros servidores web têm algo parecido. Vamos à segunda coisa que nós precisamos fazer. Aqui, eu vou abrir este arquivo aqui que eu chamei de htaccess. Isso aqui é só para lembrar, ó. Isso aqui são comandos também do servidor web. São comandos que eu posso botar na minha pasta, certo? Write engine. Veja, de novo, reescreva. Basicamente, ele está dizendo que se, e aí que são códigos, se não existir o arquivo, se não existir o diretório, eu quero que a minha URL vá para index.php. Só que este arquivo eu preciso salvar como .htaccess. Então, vamos ver aqui, save as, .htaccess, .htaccess. Então, essas 4 linhas precisam ser escritas dessa forma. Claro, tem outros comandos, pode fazer de uma forma diferente, mas esse objetivo nos atende. Se não houver o arquivo e não houver a pasta, eu quero acessar o index.php. Muito bem, feito isso, nós vamos agora acessar novamente localhost clientes. Por que ele apareceu página inicial? Porque uma vez que não existe, veja, se eu digitar dashboard, ele acessa o dashboard, porque ele não reescreveu a URL naquele ponto htaccess, porque ele testou, existe a pasta? E existe. Então, ele não fez nada. Mas no clientes, aquele código que nós vimos, aquele código que está aqui, ele basicamente diz, não tenho o arquivo, file, não tenho o diretório, então eu vou acessar o index.php. E o que faz o index.php? Dá um eco, página inicial. Então agora, qualquer arquivo ou pasta que não exista, ele vai dar um eco, página inicial. Por exemplo, se eu tentar acessar o index4.php, que também não existe, ele vai fazer a mesma coisa. Index4.php, ele traz novamente página inicial. Por quê? Porque ele leu o index.php. Ele leu o index.php sempre que aquela página não é encontrada. Muito bem, estamos muito próximos agora de criar rotas. E eu vou mostrar uma forma de criar essas rotas. Agora, nós viemos aqui no index.php e a primeira coisa que nós faremos é esse eco retorna alguma coisa. Eu vou fazer ele retornar $server request URI. Vamos ver o que ele vai retornar. Eu posso, inclusive, colocar aqui abre parênteses, mais esse request, mais um fecha parênteses, para ficar bem claro o que ele vai retornar. E agora, ele botou /index4.php. Se eu botar clientes, ele botou /clientes. Muito bem. E agora? Agora nós vamos implementar as rotas. Para isso, nós vamos usar umas funções. Observem o código que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma função function rotas. Eu vou passar uma rota e uma callback. Callback é uma função de chamada de volta. Pode chamar também de, se quiser, $f. É uma função que eu vou passar. O que eu quero dizer? Eu vou passar uma rota para esses rotas e uma função. Se esta informação aqui corresponder a essa rota, eu executo essa função. Vamos ver o que acontece. If $server request URI
é igual ao dólar rota, se for igual a dólar rota, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função e vou sair. Não faço mais nada. Certo? Então, quando eu chamar o rotas, ele vai testar se o endereço é igual a este parâmetro. E se for, ele vai chamar esta função. Eu estou passando uma função como parâmetro. Ele vai pegar essa função e executar ela. Muito bem. Agora, eu vou criar rotas. Rota. Estou chamando a função rotas. Estou chamando... Eu acho que melhor até chamar de rota, né? Porque eu estou criando uma rota. Vou criar uma rota. Vou criar uma rota que é o barra. E vou dizer, então, agora eu tenho que passar uma função. Eu posso, inclusive, criar a função aqui dentro. Eu vou chamar a função aqui dentro. É um function, que vai fazer o quê? É uma função. Então, este parâmetro, observa, eu estou passando este parâmetro, que é o dólar rota, e este parâmetro, que é o dólar f. Este parâmetro é uma função inteira. Uma função que vai dizer página inicial. E depois eu vou colocar aqui echo página não encontrada. Mas ele não vai exibir sempre o página não encontrada? Deveria. Só que esse exit faz ele sair do PHP. Então, se eu chamo a função, se isto aqui for igual a barra, eu vou executar essa função, ou seja, esta função, este function vai ser executado, ele vai exibir página inicial, e depois esse exit vai sair. Então, ele não vai exibir essa página. Agora, se ele não entrar no if, ele vai embora e vai para o próximo e vai exibir página não encontrada. E agora nós vamos salvar. Então, agora eu criei um programa que aqui ele vai dizer página não encontrada. Mas aqui ele vai dizer página inicial. Por quê? Porque ele pegou o barra e barra é igual a barra. Então, eu exibo página inicial e faço este e ele saiu do programa. Mas agora, eu vou criar o quê? Eu vou criar uma outra rota. Eu vou criar uma rota, a rota clientes, barra clientes. A rota barra clientes, eu vou fazer um echo clientes. Ou, aqui teremos a chamada das funções que vão exibir a página de clientes, certo? Então, se for barra clientes, o que acontece? Ele não vai ser barra, então ele não vai entrar aqui e ele vai vir para o próximo. E ele vai entrar aqui se for barra clientes, vai executar a função que vai exibir isto aqui e vai sair. E se não for nem barra clientes, vai exibir página não encontrada. Vamos testar? Localhost barra clientes. Aqui teremos a função. Barra clientes 2. Não, página não é encontrada. Mas barra clientes, aqui teremos a função. Se eu criar uma pasta clientes, ou um arquivo clientes sem extensão, ele não vai chamar isso aqui. Ele vai executar o index.php, por exemplo, da página, da pasta clientes. Mas se ele não encontra a pasta, não encontra nenhum arquivo com aquele nome, ele executa o index. E o index faz o quê? O index testa se corresponde a essa rota e, portanto, executa esta função. Nós fizemos a estrutura mínima para criar aquilo que nós conhecemos como rotas. Claro que todos os frameworks principais do PHP fazem implementações muito mais sofisticadas, flexíveis, fáceis de utilizar de rotas. Mas aqui nós estamos entendendo o que todos estes frameworks fazem. Todos esses frameworks fazem quando o arquivo ou passo não é encontrado, ser executado um index.php, ou uma página principal da aplicação, e esta página principal da aplicação faz algum tipo de teste entre a URL, em algum lugar ele deve ter algum comando como esse, que testa se aquela URL
corresponde a uma determinada rota que você passou, que você cadastrou, que você registrou, e se corresponde àquela rota, ele executa a função correspondente. Esta é a forma como se implementa rotas no PHP e, de uma maneira geral, em linguagens que rodam num servidor.